Esse é o Diogo. Ele trabalha nessa concessionária na zona leste da cidade há 19 anos. Ele gosta do serviço, afinal, são quase 2 décadas no mesmo lugar. Mas diz aí, Diogo, nesse tempo todo por aqui, já ficou estressado alguma vez? Ah, já, né? Não tem como não ficar estressado. O segredo, na verdade, sim, eu fui aprendendo ao longo do tempo, hoje como gestor, coordenador, né, que a gente lida com pessoas, né? Então, o que eu fui buscar? Aprender a lidar com as pessoas, estudar, né, os comportamentos. Como esse mentor de carreira explica, ficar estressado ou ter emoções negativas no trabalho não é algo raro. O que eu preciso entender é qual é a origem desse estresse. Se a gente está falando de um estresse de relações, e aí essas relações, obviamente, precisam ser cuidadas, precisam ser preservadas. Se eu estou falando de uma origem de estresse em relação às entregas que eu tenho em decorrência das minhas atividades no trabalho. Por quê? Quando eu sei a origem do estresse, fica muito mais fácil entender que comportamento eu vou ter diante daquela situação para evitar com que ela se estenda para outras áreas da minha vida que não são só o trabalho, que são as relações pessoais, afetivas e por aí vai. Segundo uma pesquisa feita por uma consultoria de análise comportamental no trabalho, os trabalhadores brasileiros estão entre os 10 mais estressados de toda a América Latina. E vários acontecimentos no dia a dia podem contribuir para esse nível de estresse. Aspectos associados à estabilidade no ambiente de trabalho, né? Então, pessoas que acabam considerando que têm uma estabilidade comprometida, ou seja, que podem ser demitidos a qualquer momento, ou mesmo que têm uma instabilidade financeira, então ganhos que não são muito concisos ou que são variáveis podem trazer bastante estresse. Então, por exemplo, pessoas que trabalham com regimes de meta, né? Outro aspecto que está muito associado ao estresse no ambiente de trabalho está voltado para a comunicação, né? Então, estresse social. Então, às vezes, uma comunicação com o chefe, com um colega de trabalho, que pode não ser a mais efetiva possível. O estudo entrevistou mais de 128 mil trabalhadores de 160 países diferentes. E além do estresse, o Brasil ocupa a 4ª colocação em trabalhadores que mais sentem raiva e tristeza. Uma coisa que a gente pode perceber também, que indivíduos que sentem que estão em ambientes de trabalho dos quais tem pouca possibilidade de mudança, então sabe quando o indivíduo tem aquela sensação de que ele pouco pode mudar na sua dinâmica de trabalho, que ele pouco pode mudar sua rotina, isso normalmente tem uma associação maior com infelicidade. Tudo isso pode afetar a saúde mental e causar doenças como o burnout, que desde 2022 é classificada pela OMS como uma doença do trabalho. Se em alguma instância você percebeu que o seu sono foi abalado, que a sua alimentação não é a mesma, ou que você não tem mais disposição para atividade física, é um sinal de que a produção de cortisol, que é o hormônio relacionado ao estresse, aumentou no seu organismo, e isso indica um semáforo, um sinal amarelo. Esse trabalhador tem uma grande probabilidade de adoecer, e um trabalhador adoecido é uma empresa doente. Isso acende um alerta para as empresas. A mesma concessionária que o Diogo trabalha há 19 anos é um dos casos. A diretora de RH destaca várias ações realizadas para evitar a insatisfação e, consequentemente, emoções negativas nos funcionários. Você tem lá um colaborador, um vendedor que tem uma meta. Todo mês ele está ali super bem, de repente cai para quase nada. Opa! Em vez de você ter uma postura, não é possível, né? Por que você está fazendo isso? Assim você não vai ficar na empresa? Não. Nossa postura é outra. O que está acontecendo com você? Entendeu? Não está bem em casa, por algum motivo, ou uma separação, alguma briga com pais, qualquer coisa. Muitas coisas acontecem, uma doença na família, né? Então a gente procura apoiar. O que ela precisa? Precisa de uma orientação? Precisa de um tempo? Os próprios trabalhadores também podem agir e comunicar à empresa de alguma situação insatisfatória ou então pedir alterações na rotina de trabalho, se possível.
É importante pensar bem antes de tomar as decisões. Procurar a própria empresa, o seu gestor, o seu líder ou o RH para entender o que pode ser feito para amenizar aquela situação, e se eu não encontrar dentro da empresa uma possibilidade para lidar com isso, é importante buscar ajuda fora. Então eu posso buscar, por exemplo, apoio psicológico, eu posso buscar apoio psicanalítico, eu posso procurar profissionais que me ajudem a lidar com essa situação para que, obviamente, o meu estado dentro do trabalho seja muito mais prazeroso e mais leve. Para quem trabalha há tanto tempo no mesmo lugar, como o Diogo, que nós conhecemos no início da reportagem, o segredo é saber lidar com várias situações e entender que os problemas vão acontecer, mas que não podem afetar o que fica da porta do trabalho para fora. Antes eu tinha mais problema, por exemplo, eu tinha uma situação de pós-vendas, eu ficava estressado, eu ficava nervoso, levava para casa o problema. Hoje não. Hoje estudando, né, sobre pessoas, comportamentos, temperamentos, eu consegui lidar melhor com esse tipo de problema.